Fala pessoal do Canaltech! A linha J da Samsung é uma das menos dolorosas para o bolso, para aqueles que procuram um equilíbrio entre custo-benefício. E na virada de 2015 para 2016 tivemos mais um J3 dando as caras. Com vocês, a análise do J3 2016. Vem com a gente! Compacto com pegada firme. O J3 tem um bom manuseio com uma só mão, com acesso a toda a sua área útil sem maior esforço. Sua construção é toda em plástico, simulando metal nas bordas e couro na traseira. Esteticamente funciona muito bem e dá um ar intermediário sóbrio para o aparelho. O peso dele é de 138 gramas, com 7,9 mm de espessura. Rodando Android 5.1.1 Lollipop, com apenas rumores do upgrade para o 6.0 Marshmallow, temos um aparelho de chipset Spreadtrum SC9830 de CPU quad-core de 1.5 GHz Cortex A7, GPU Mali 400, 1.5 GB de RAM, 8 GB de memória interna com suporte microSD, Wi-Fi BGN, Bluetooth 4.1, GPS GLONASS e suporte Dual SIM. Em sua frente temos uma tela Super AMOLED de 5 polegadas, rodando na resolução de 720 por 1280 pixels, fechando em 294 ppi de densidade. Isso quer dizer que o nível de detalhe das imagens fica dentro do mínimo necessário para ocultar os pixels da sua visão. A tela AMOLED no aparelho com baixa resolução significa que você não terá a capacidade de ver aquela formiga em cima do ombro de alguém, mas enxergará com alta qualidade as cores e contraste daquilo que compõe a imagem. Aquilo que sempre cobramos aqui no Canaltech sobre as telas terem que ser capazes de reproduzir tons pretos profundos, bom, isso em menor escala está presente aqui. Então, em nossa opinião, aparelhos intermediários deviam vir equipados com esse tipo de tela, tal como a Samsung fez no J3 2016. Mas existe algo que esse aparelho tem de problemático na tela, e não tem nada a ver com o painel que gera as imagens. Falamos do vidro que a protege. Ele conta com um toque áspero, bem diferente do que esperamos para telas táteis, onde toda informação e interação será feita por meio de toques. O J3 2016 trava muito o seu dedo facilmente no meio de gestos e arrastes de toque. Dessa forma, não é uma experiência nada agradável interagir com essa tela, mesmo com suas belas imagens. Ela não é macia como deveria. Infelizmente, aparelhos de entrada sofrem do problema mais clássico possível: saída de som precária. No caso do J3, temos a popular grade de som ao lado da câmera, um local facilmente abafável e bem infeliz para um elemento que emana som. O resultado é o pior possível: sons nada envolventes, em volume baixo e com qualidade de radinho de pilha, com distorções e nenhuma fidelidade de som. Fones de ouvido são obrigatórios para quem gosta de músicas no caso do J3, mesmo em casa. Android significa liberdade, e com isso a Samsung não consegue se conter e acaba fazendo uma série de modificações, sendo transições de sistema, pacotes de ícones e várias outras coisas que compõem a TouchWiz. No caso, nós não notamos nenhuma mudança de desempenho do sistema, nenhum peso, nenhum travamento em virtude disso, mas essas mudanças estão aí no J3. A boa notícia fica por conta dos poucos apps pré-instalados, que podem ser removidos na maioria dos casos. Então é um aparelho com menos lixo desnecessário. Se você precisa de trocas de tarefas instantâneas e pouco tempo de abertura em apps, o J3 2016 vai te atender relativamente bem. Dependendo de como está o seu uso do aparelho no dia, algumas coisas demorarão mais para abrir, com alguns engasgos ocasionais. Agora, se o seu negócio é jogar, precisamos dividir em duas partes a explicação. Se você curte jogos casuais, como Subway Surfers, pode ir sem medo. O J3 2016 aguenta. Games com renderização dinâmica para downgrade de gráficos que se adaptam à capacidade do smartphone rodam sem perdas perceptíveis de rendimento. Agora, games com mais elementos na tela, como jogos de Tower Defense ou mesmo games de tiro em primeira pessoa, são muito precários. Bastam as animações se acumularem para que as perdas de FPS sejam muito fortes, tornando alguns títulos incompatíveis direto da loja, ou mesmo não jogáveis. 8 GB de memória interna é algo que atrapalha tudo. É pouco. Por causa disso, o J3 fica abaixo de outros produtos da fabricante, e tudo por culpa da memória interna, que arrasa a usabilidade daqueles mais exigentes. Lembre sempre que o WhatsApp, por exemplo, é um app leve e popular, mas que consome alguns GB de memória interna, com toda a tralha que as pessoas de seus grupos mandam para você. Esse tipo de consumo involuntário pesa nessa mínima memória interna. Junte o Facebook na história, então! Na câmera principal do J3 temos um sensor de 8 megapixels de abertura 2.2. Já na frontal são 5 megapixels de abertura 2.2 também. Ambos sensores produzem vídeos em resolução máxima de 720p a 30 quadros por segundo. Começando pelo sensor de 8 megapixels. O sistema de foco é lento e causa esperas consideráveis ao apontar a câmera para objetos.
Fotos fora de foco ou tremidas serão a sina daqueles que forem muito apressados na captura com o J3. E esse é um vídeo gravado diretamente da câmera do J3 2016, com o áudio original sendo capturado pelo aparelho. E essa é uma gravação em 1280 por 720, então não é uma gravação Full HD, é uma gravação somente em HD. E essa é a imagem dele. Agora vamos para a qualidade das imagens. Tanto na frontal quanto na traseira temos imagens que ficam no patamar intermediário. São fotos que não são ruins como câmeras de entrada costumam ser, e que até podem ser guardadas para a posteridade. O que temos de negativo mesmo são as fortes suavizações que ficam muito presentes e evidentes pela foto, deixando claro que o sensor traseiro é bem simplista para enxergar detalhes e texturas. Na câmera frontal, mesma coisa, ficando até a impressão de que as fotos estão um pouco fora de foco. Mas o principal ponto negativo é o pós-processamento distorcendo as cores da fotografia. Pequenas manchas de supressão de ruído acabam formando efeitos de gotas de água sobre uma revista, manchando alguns pontos mais escuros da foto. Resumindo, temos uma câmera que com muita maestria quebra galhos, mas que deixa todas as fotos com aquela carinha de tirada pelo celular. E essa é uma gravação diretamente da câmera frontal do J3 2016, ainda com o som diretamente no aparelho. E essa câmera também não é capaz de fazer vídeos em Full HD, então é somente HD também, 1280 por 720. Dá só uma olhadinha pra vocês como é que fica. Câmera frontal do J3. Gosta de botão físico para acionamento da câmera? Pois então, aqui temos um truque da Samsung. Basta clicar o botão Home 2 vezes para abrir a câmera imediatamente, mesmo com o aparelho bloqueado. Aparelhos de menor poder de fogo pedem uma boa autonomia, e é justamente isso que constatamos no J3 2016. O tamanho do tanque de 2.600 mAh, quantidade suficiente para um aparelho de 5 polegadas. Realizamos nossos testes habituais no aparelho e notamos uma taxa de descarga por hora de aproximadamente 13% da bateria. Esse valor é bom e deixa o J3 2016 entre os aparelhos mais indicados para conservar a energia. E vai lembrar uma coisa muito importante. Nossos testes são feitos sempre da mesma forma. O aparelho fica com o Wi-Fi ligado e só ele, mais nada. Brilho máximo e o streaming é contínuo por 1 hora. E nesse período de testes nós notamos também que não há um calor incômodo saindo da bateria do J3. E também não aconteceram descargas de surpresa quando ele estava em stand-by. Resumindo, ok. Dentro da caixa do J3 2016 temos ainda um carregador de 1000 mAh, que necessita de 2 a 3 horas para recarregar o aparelho por completo. Ainda no kit temos os fones de ouvido que acompanham o J3 e que quebram um galho até que você consiga um modelo com mais qualidade sonora. Eles são apenas os fones padrão que a Samsung inclui em seus aparelhos mais acessíveis. Com custo médio aproximado de R$ 650 até a data de fechamento desse vídeo, temos um dilema. Tudo ficou muito caro nos últimos meses e temos acompanhado uma tendência inacreditável do mercado de smartphones em lançar aparelhos cada vez menos acessíveis. Alguns dos antigos aparelhos de bom custo-benefício de diversas marcas estão hoje na casa dos R$ 1.500, e isso inclui a Samsung. Mas no caso da linha J, especificamente J3, temos ainda um combatente que segue na margem dos aparelhos por menos de R$ 1.000. Como aparelho de entrada, para quem só precisa de redes sociais e conexão com o mundo online, temos uma escolha de respeito. Sua tela AMOLED é um ponto positivo, deixando ele muito mais gostoso de usar que aparelhos dessa faixa de preço. Se esse é o seu perfil de usuário, que não é hardcore, não instala muitos jogos e quase não usa armazenamento do aparelho, mas redes sociais e conectividade mesmo, pode ser que o J3 2016 seja o aparelho para você. E vai lembrar, pode ser que ele receba o Marshmallow, mas por enquanto, nada oficial. E se você quiser ver mais vídeos como esse, que essa análise chegou ao fim, é só clicar aqui em cima nos cards que aparecem no canto superior direito. Ou então clica aqui embaixo em Canaltech. E antes de ir, deixa um comentário contando se o J3 serve para você. Se inscreva e até a próxima!